Sobre esse assunto, eu não discuto. Mas será que é certo a gente ficar quieto, a gente não tomar posição, ou então a gente se acovardar quando a gente é confrontado com uma coisa que a gente sabe que está errada, mas que vai atrapalhar a nossa imagem perante o grupo? Será que isso é certo? Então hoje a gente vai falar sobre é hora de se posicionar. Nós temos que tomar posição. Então, se você já é um cristão e já aceitou Jesus, a gente vai explicar isso durante o vídeo, você tem que tomar uma posição de cristão. Mas de repente você ainda não é cristão, então você vai entender o que é ser cristão e vai tomar uma posição de cristão. A gente tem que lembrar o seguinte: se eu não tomo uma posição, alguém vai tomar uma posição no meu lugar. Se eu sei o que é certo e o que é errado e eu não falo, alguém vai ensinar o que é errado dizendo que aquilo é certo. Vai contar uma mentira dizendo que aquilo é verdade. Então nós temos que nos posicionar. Mas lembrando, não é brigando com as pessoas, não é isso que a gente está falando. A gente está falando sobre se posicionar como Deus quer que a gente se posicione. Então é importante a gente parar nossa vida e analisar. E Deus nos dá uma sequência de coisas para fazer. A primeira coisa que nós cristãos devemos fazer é se posicionar como professores ou pessoas que ensinam, porque a Bíblia diz de fazer discípulos, fazer alunos, ensinar o que a gente sabe, é o que Jesus vai falar para a gente nessa passagem que a Simone lê, sobre fazer discípulo. Lê para a gente, por favor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. A gente tem que fazer discípulos, a gente tem que fazer alunos. Nós temos que nos posicionar dizendo isto é certo e isto é errado. Existe hoje um grupo que nós chamamos de doutrinadores. Pessoas que estão fazendo discípulos ou alunos para o lado do mal. E nós precisamos fazer a linha contrária. Nós precisamos entender que, e não é julgar ou confrontar na base da força. Lembrando que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, a gente não vai brigar com a pessoa. É no amor. É no amor, mas é falando, não é sendo covarde, é você falando que você acredita, não é você fazendo parte do todo. Eu coloquei aqui que é assim que os falsos doutrinadores estão agindo. E a Simone vai ler um texto para a gente sobre destruindo raciocínios falaciosos, raciocínios que partem do diabo e que não têm base na Bíblia, que vão contrário ao que a Bíblia e o que Deus quer para a vida do mundo e para a nossa vida. Lê para a gente o texto, por favor. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. A gente tem que destruir todas as coisas que são faladas contra Deus. Todas as coisas. E a gente tem que lembrar que as pautas sociais que você defende, te definem. Se você defende uma coisa que está indo contrário à Bíblia, eu defendo isso aqui porque eu acho que é certo, e está contrário à Bíblia, você está errado, você não está fazendo a vontade de Deus. E aí nós não estamos falando de partido político, nós estamos falando de vida com Deus, nós não estamos falando de direita e esquerda, nós estamos falando de vida com Deus, nós estamos falando que você tem que pegar a sua vida e alinhar com Deus. E é impossível ser cristão e defender coisas que não estão no cristianismo. É impossível. Então, se você vê uma pessoa, seja ela quem for, e a gente nivela por baixo, pode ser um líder religioso, um pastor, pode ser qualquer pessoa, e a gente vai definir assim qualquer liderança religiosa ou um simples frequentador de igreja. Se ele defende uma pauta que não está na Bíblia, ele está contrário à palavra de Deus, e pelo fruto a gente conhece a árvore. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A Simone vai ler sobre como as pessoas, elas muitas vezes estão inseridas no meio cristão para atrapalhar o cristianismo, para falar mentiras em nome de Deus. Olha o texto, o que diz. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33.
É mais ou menos como aquele ditado popular: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Se você convive e você tem aquela pessoa como uma pessoa, olha, admirável, e ela não é uma cristã, saiba que o que vai acontecer com você, os seus bons costumes vão se corroer. Mas isso acontece desde o início da criação, né? Sim. Quando o diabo ele tenta misturar sempre verdade com mentira, né? Pode continuar. Então, essa é a estratégia dele, né? Sempre misturar a verdade com mentira. Quando ele enganou Eva a comer o fruto e assim entrou o pecado no mundo. Pegando isso que você está falando, algumas afirmações que são ditas pra gente, e eu fiz aqui uma listinha, que são coisas que, já que isso aqui é assim, logo eu posso fazer isso. Olha só, sequência. Deus fala pra gente amar o próximo. Já que eu tenho que amar o próximo, logo eu devo aceitar os seus erros. Opa, peraí, eu devo amar o próximo, mas não o erro do próximo. Próximo, não. Todos erram, logo eu também posso errar. Todo ser humano erra. E a Bíblia condena que a gente erre. A gente tem que tentar viver uma vida de santidade. Terceiro, sexo foi feito por Deus. Então eu posso fazer a hora que eu quero. Não, Deus não fala isso. Deus não é assim, faço a hora que eu quero com quem eu quero. Não funciona assim. Quarto, e a gente não vai ficar, vamos falar só esses 4. Meu corpo, minhas regras. Não é assim não. O corpo é meu, logo, meu corpo, minhas regras. Não é assim não. O corpo é seu até a página 2, não é seu não. Porque você pode perder a sua vida hoje. Você não é dono nem da sua vida. Nem o cabelo que está na nossa cabeça, a gente domina se vai cair ou não. E a gente sabe que a pessoa que tem problema de calvície, que eu também estava, né? Quem começou assistindo a gente no vídeo lá, a gente não domina, a gente não consegue segurar o cabelo na cabeça. E o que a gente faz então? Deus tem que transformar primeiro a nossa vida. A primeira coisa que Deus tem que fazer na nossa vida é transformar a nossa vida. Se Ele não começar transformando a minha vida, como que eu vou poder ser diferente para as outras pessoas? Então, primeiro tem que começar em mim. Para eu me posicionar, eu preciso saber que posição eu vou tomar. Lê o texto para a gente, o próximo, Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Transformação na nossa mente. A gente precisa transformar nosso modo de pensar. A gente precisa aceitar que existe Deus e que Deus sabe mais do que a gente. Por isso que a gente sempre fala que para a pessoa aceitar Jesus, a pessoa primeiro precisa ter humildade. Porque ela precisa entender que ela não é nada. Mesmo que ela seja uma pessoa muito importante na sociedade, ela não é nada. Ela não é ninguém. Aí ela aceitando isso, ela vai transformar a mente dela. Quando ela transforma a mente dela, ela já tem o que dá. Que é os vídeos que a gente sempre tem falado. Então Jesus tem que transformar a sua vida. Você tem que aceitar o desafio de ser uma nova pessoa. De a partir de hoje dizer, eu não vou mais errar. A gente chama pecar. A mesma coisa, eu não vou mais errar. E se eu sei que aquilo é errado, não vou fazer mais. Se eu sei que aquela filosofia é errada, mesmo que ela esteja recheada de uma aparente verdade, eu não vou fazer mais. E a gente sempre fala, o diabo vai misturar verdades, coisas boas com coisas ruins, para você comer a coisa ruim. Ele faz um bolo bonito por fora, com veneno por dentro, para que você coma sem perceber que você comeu o veneno. Mas você teve a mente transformada. Agora sim que você tem a sua mente transformada, você pode ser luz. E quando Jesus fala sobre ser luz, é porque a gente precisa atrair a atenção. Se você estiver num ambiente bem escuro e acenderem uma luz, a tua atenção vai voltar para aquela fonte de luz. E é isso que é ser luz, é você iluminar a vida das outras pessoas, mas não para acusar. Lembrando que a luz à noite, ela serve para a gente não tropeçar. Não é pra gente acusar. A luz não tem o objetivo de te acusar. Tá vendo? Você estava na escuridão. É mostrar o caminho, né? É mostrar o caminho. Então você vai ser luz no mundo.
Lê o texto pra gente, olha que texto legal. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Mateus 5,14. Jesus fala que nós somos a luz do mundo e a gente tem que ser a luz do mundo. Nós precisamos nos posicionar. O nosso Brasil está passando por um momento muito delicado. Se posicione, não fique inimigo de alguém porque ela tem uma orientação política diferente da sua. E se aquela orientação política diferente da sua tem alguma coisa contrária à Bíblia, tenta explicar com amor. Tenta ser atencioso, não é brigando, não é perdendo amizade que a gente conquista outra pessoa. Muitas vezes você perdendo amizade, você tira uma chance que essa pessoa tem de conhecer a Deus do jeito certo. Com aquela pessoa eu não me relaciono. E aí começa a nossa pergunta. Sobre esse assunto eu não discuto. Espera. Nós podemos discutir sobre todos os assuntos, desde que de forma respeitosa e entendendo que o que a gente está falando vai servir para outra pessoa pensar e lembrando que eu vou dizer e a outra pessoa vai dizer também. E aquilo para ela é verdade até ela entender que não é da vontade de Deus. E isso pode mudar a vida da pessoa, se a gente se posicionar de forma simples. A palavra branda ou a palavra tranquila desvia o furor. Então, se eu bato de frente, se eu brigo, se eu discuto, eu não consigo o que Deus quer, que é amar o próximo, que a gente amar o próximo e a gente levar a verdade de Jesus para essa pessoa. Gente, vídeo interessante da gente parar para pensar. E agora sim eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar a notificação, mandar o nosso vídeo para frente, comentar aqui embaixo, ajuda a gente nessa corrente do bem. É importante para a gente poder falar de Jesus para mais pessoas, porque a gente resolveu se posicionar. É difícil, mas você pode. Então faça como a gente, liga a câmera e começa a falar para as pessoas, fala no seu serviço, fala na sua empresa, fala na faculdade, na escola, para todas as pessoas. Obrigado por ter ficado até agora com a gente. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.